já, prova bimestral, uma questão de lentes esféricas, uma de prismas óticos. Uma dessas questões eu até peguei da apostila, só troquei dados. Primeira e segunda lei de Ohm. Primeira lei de Ohm revimos hoje. Segunda lei de Ohm vimos hoje, vimos que não tem grandes mistérios. Não é lei, parabéns, o amigo tem razão, vou colocar aqui parênteses, isso é importante. Isso. E física E, uma questãozinha de transformações gasosas, que nós só vimos a primeira transformação na aula passada, vamos continuar hoje. E a outra questão falando da experiência de Torricelli, que é a UFSC adora cobrar essa noção aqui. Como nós temos a física que eu estou mais atrasado aí, é a física E, nós temos que ir direto ao ponto. Depois tu anota aí, se for o caso, ou copia no videozinho a matéria da prova. Claro que eu preciso que tu lembre da introdução da aula, né? Eu preciso que tu saiba o que é um gás ideal. É um gás que não existe, gás imaginado pelos cientistas para entender a realidade. Uma característica desse gás ideal, por exemplo, as moléculas desse gás ideal são perfeitamente redondas, né? Na prática nós sabemos que só o gás hélio é que possui essa característica. A vapor d'água, por exemplo, as moléculas são em forma de bumeranguezinho. Então existe uma pequena diferença entre o que eles idealizaram e a realidade. Mas os gases reais, aqueles que existem, aqueles vários gases que tu conhece que existem, oxigênio, hidrogênio, a própria mistura de gases que é a atmosfera, argônio, neônio, ácido sulfídrico, gás carbônico, metano, Jezebel. Esses todos são gases reais que existem. E o bacana é que esses gases reais podem se comportar exatamente como o gás ideal. Só que para isso eu preciso que o gás tenha alta temperatura e pressão. Não se esquece, se tu esfriar um gás demais, as moléculas vão perdendo agitação e começam a grudar uma na outra, fica próximo do líquido. Não te esquece, se espremer um gás demais, ele pode se liquefazer. Lembra o GLP? Gás liquefeito de petróleo? É isso aí. Agora, um gás normal aí da nossa vida, um gás real, que esteja suficientemente quente e não esteja muito espremido, pressurizado, ele vai se comportar que nem o gás, por isso que ele é chamado de perfeito, porque ele se comporta do jeito perfeito que eu imaginava, certo? Se continuar obedecendo esta relação, chega uma hora que eu vou esfriar demais e ele vai deixar de ser perfeito. Chega uma hora que eu vou espremê-lo demais e ele vai deixar de ser perfeito. Propriedades que só gás tem, que líquido e sólido não tem. Expansibilidade, tu aumenta o espaço, ele aceita o convite e se expande cada vez mais. Compressibilidade, se tu obriga o gás a diminuir de volume, ele dá o braço a torcer e aceita a redução de volume. Expansibilidade e compressibilidade. Quais variáveis interferem no estado de um gás? É isso, temperatura, volume e pressão. Qual delas que é perigosa? Só em Kelvin. Tu não me aparece sem o Kelvin aqui, hein? Pelo amor de Celsius, morra o Celsius agora. É só o Kelvin. Aliás, como é que passa de Celsius para Kelvin? De maneira rápida. Isso, é só somar 273. Obrigado. Como é que o filho da mãe do Torricelli mediu a pressão atmosférica pela primeira vez na história? Uma bacia, encheu a bacia de mercúrio e pegou um cano. Aí botou o cano. Botou o cano dentro da bacia. Aí veio a outra. Tirou o cano da bacia. Botou na bacia. Aí ele viu quantos mergulhos subiu. Isso, então vamos ver assim, ó. Ele mergulha o tanque na bacia, o cano na bacia até que ele todo fique preenchido com mercúrio. Ou seja, ele mergulha e ergue um pouquinho a boquinha para cima para o ar poder sair. Tudo bem? Depois que ele deixou o cano todo cheio de mercúrio, ele ergue qual parte do cano para fora da bacia? A extremidade fechada. Isso que é importante. Se ele abrir, né, se ele levantar a extremidade aberta, não vai medir porcaria nenhuma. Então é importante tu saber desse processo. Bacia cheia de... Por que não é água, caramba?
Porque a água Teria que ser um cano muito grande, mais que 10 metros para ele perceber a pressão, né? E ele não conseguia canos grandes, já que isso ocorreu há 500 anos atrás. Aí o seguinte, ó, quando ele botou a extremidade fechada para fora da bacia, inicialmente esse tubo estava todo preenchido com mercúrio, mas como massa atrai massa, a gravidade fez com que o mercúrio se equilibrasse numa certa altura. Essa coluna aqui ele mediu em milímetros. Alguém lembra quanto que ele achou? 160. É bonito saber disso, saber que a primeira vez que o ser humano mediu a pressão da Terra, deu 760 milímetros de mercúrio. Por isso que eu digo que 760 milímetros de mercúrio é o mesmo que um ATM. Em Pascal, alguém lembra? 10 na 5 Pascal, 100 mil Pascal, em metro de coluna d'água. 10 MCA, metro de coluna d'água, 10 MCA. Esses dias meu pai me perguntou, ele me ligou, né? Otávio, eu tô com duas bombas aqui, uma é para 15 metros de coluna d'água, o outro é para 20 metros de coluna d'água. Aí eu lembrei de vocês, que eu te disse, né, que se tu vai na loja de material de construção e fala Pascal, o cara te manda merda. Se tu fala assim, amigo, eu quero milímetro de mercúrio, o quê? Vai-te embora. Eu quero em atmosfera. Essa atmosfera de que é isso? ATM. Como assim? Atmosfera daqui, ó. Ele não vai entender. Na loja de material de construção, ou pro pedreiro que está fazendo a tua casa, tu vai conversar com ele medindo pressão como? Em metro de coluna d'água, que é bem prático, é bem óbvio, né? Certo? Nada demais. Show de bola. Para o vestibular, conhecer isso aqui, tu já mata um monte de questão interessante. Certo? Legal. E se eu subo com esse barômetro, porque medidor de pressão não é barômetro, não é? Se eu subo com esse medidor de pressão para Lages, o que eu perceberia com essa coluna aqui? Ela vai baixar porque em Lages a pressão é menor, porque eu moro numa piscina de ar e já estou no fundo da piscina. Se eu subo uma montanha, eu vou mais para o rasinho, onde a pressão é menor. Tudo bem? Então essa maneira de lembrar que tu mora numa piscina de ar é muito bacana, porque muita gente acha que se subir o Everest a pressão aumenta. A pressão diminui, beleza? Toma cuidado com isso. E se eu for para aquela mina onde os chilenos ficaram um mês presos? Aumenta, lógico, aí eu vou mergulhar nessa atmosfera, nessa piscina de ar que eu moro, né? Legal, legal. Ou altas revisão, hein? Mas nós chegamos até a falar sobre a primeira transformação gasosa. Alguém lembra o que é isocórica? Se tu não lembra, tira por eliminação. Isotérmica todo mundo sabe. Isotérmica, temperatura constante. Se tu sabe que esse dispositivo é o barômetro isobárica, pressão constante por eliminação, volume, né? Porque nós vimos que as variáveis são pressão, volume. Se isotérmica, temperatura constante, isobárica, pressão constante, isocórica só pode ser volume. Só estou te dando uma ferramenta para tu buscar essa informação caso dê pânico. Aí se eu quero volume constante, né gente? Se eu quero volume constante, quais são os sinônimos para isocórica? Isométrica, isovolumétrica. Esse nome ninguém esquece. Por isso que eu peguei um botijão rígido de aço. Instalei o barômetro, se tu falar medidor de pressão, também não acho ruim. Instalei o barômetro e instalei o termômetro. Por que não tem a medição do volume? Porque é constante, então não me interessa. Eu sei qual é o volume inicial e ele vai permanecer o mesmo. Esquentei a temperatura ali, aliás, aumentei a temperatura de 100 Kelvin, 100 graus Celsius. Ah, não, Celsius não pode, porque quando for 0 Celsius, não vai ser 0 de pressão, porque 0 Celsius não é 0 de verdade, né? Ah, é Kelvin, é Kelvin. A temperatura vai de 200 Kelvin, a pressão era 10 ATM. Se eu aumentar a temperatura para 400, 20. Ou seja, a pressão é proporcional à temperatura em só porque o volume está constante. Então, o Charles, que foi o estudioso desta transformação, ele escreveu primeira lei de Charles. Quando o volume é constante, a pressão é a temperatura em... Matematicamente, a gente pode representar dessa maneira. P1 sobre T1, início é igual P2 sobre T2, fim. Sem problema nenhum. Ô, professor, se eu continuar esquentando, eu poderia igualar aqui a P3, T3? Claro, pode fazer isso a tua vida toda.
O que importa é que na transformação isocórica, isovolumétrica, P sobre T dá um valor constante. Aí os caras começaram a se perguntar, e se eu deixar o volume mudar, mas obrigar a pressão a ser a mesma? Vamos estudar. Olha só como foram criativos os engenheiros que desenvolveram válvulas controladoras de pressão. Eles perceberam que se pegarmos um cilindro e colocar um êmbolo móvel, o que é êmbolo móvel mesmo? O da seringa. A melhor maneira de lembrar o que é êmbolo móvel é lembrar da seringa. Toda criança já brincou com uma seringa, ou já pegou uma seringa, ou já tomou uma injeção. Então a galera vê que tem uma borrachinha preta dentro da seringa, não é? Aquela borrachinha tem o objetivo de vedar. Ou seja, eu não quero que vaze gás nem líquido por ali, mas eu posso deslocar. Tudo bem? Então, ó, tem anéis ali de vedação, mas isso está solto. Por que não cai? Porque eu vou botar aqui dentro um gás. Aí vai tentar cair, só que vai espremer o gás e aí vai chegar uma hora que vai estabilizar, né? Por que o gás não empurra e não salta essa coisa para fora? Porque eu botei um peso aqui em cima. Pronto. Tudo bem? Vocês concordam? Aliás, vocês já viram na física D que pressão é força sobre área? Já chegaram nesse ponto? Já. Pressão é força sobre área, certo? Já ele falou. Não, mas não tem problema. O importante é o seguinte, ó. Eu te faço uma pergunta. Tu deixaria eu fazer uma força de 1 Newton no teu corpo? Não. Por que não? O que é 1 Newton, meus amigos? Peso igual a M vezes G. 1 Newton, quero descobrir que massa é, porque tu pensa em quilograma, fala a verdade. A gravidade é 10, está multiplicando, passa dividindo. Eu posso fazer uma força equivalente a 0,1 kg no teu corpo? Tu deixaria eu fazer essa força? Depende. Depende do quê? Da área de contato. Parabéns. O amigo sabe que se eu fizer uma força bem leve no teu corpo, mas leve mesmo assim, equivalente a 100 gramas. Se eu fizer essa força aplicada na ponta de uma agulha, eu posso atravessar o teu corpo e te matar. Com apenas essa força. Tudo bem? Ou seja, o ser humano não resiste à força. A pele do ser humano, ela resiste a uma pressão. O que machuca não é a força, é a pressão. Estás entendendo por que o fortão deixava o caminhão passar por cima dele? Porque o corpo humano não resiste à força, resiste à pressão. O engenheiro calculou a pressão que ia atuar nele, sabia que não ia matá-lo. Ou seja, qualquer pessoa que passar pelo treinamento adequado pode fazer um caminhão deixar passar por cima de si. Porque se não estourou a pele daquele cara, e todo ser humano tem a pele muito parecida, não vai estourar a pele de outra pessoa. Dá a sensação de que ele é ultra forte, primeiro que tomou um monte de anabolizante, ficou bombado, né? Fraco, porém bombado. E ele tem técnica, e um engenheiro fez o cálculo, sabendo que ele não ia morrer. E ele precisa ganhar dinheiro, coitado, não sabe fazer outra coisa, vai fazer essas exibições idiotas na televisão, certo? Então é isso. Aí ele está ficando fora de forma, ele quer deixar o filho dele fazer a mesma coisa. Meu filho é forte. Aí ele pega um avião, bota umas cordas no filho, o filho vai lá e faz força e o avião começa a se deslocar. E as pessoas que não entendem nada de física ficam boquiabertas. Mas Newton já sabia que isso ia acontecer. Porque se existe força, resultante existe a aceleração. Qualquer um pode puxar um caminhão, um avião. Basta ficar fazendo força há bastante tempo. Depois de bastante tempo, já que existe uma pequena aceleração, tu vai ver que o objeto começa a se mexer, certo? Então nunca devemos acreditar em super-humanos, em sobrenaturalidade. Nós devemos estudar fisicamente o fenômeno. Quem é que já viu um ninja que bota a espada no gogó e se deita sobre a espada e a espada não atravessa o gogó dele? Já viram essa? Já. É parecida com aquela do faquir que deita na cama de prego e também não espeta o bumbum. É a mesma coisa, né, gente? Por que o cara, o ninja lá, botou a espada no gogó e não no olho? Porque o gogó é o único lugar do corpo humano que não tem músculo, que é super flexível. E aí, quando a espada pontiaguda, que ele espetou uma melancia antes para ficar legal, né? Ó, como ela é espetuça. Oh, espetou a melancia. Aí o cara bota a espada no gogó e se deita. Por que não está atravessando o gogó dele? Porque como o gogó é flexível, a ponta da espada entra no gogó e a pele abraça a ponta da espada, aumentando a área dele. E já que a área de contato aumentou a pressão, e não vai furar o gogó de ninguém, porque a pele resiste a uma certa pressão. Claro que ele trabalhou, claro que ele treinou e está com calo no gogó, claro, mas é sobrenatural?
É porque ele fez yoga? É porque ele sabe lutar ninjitsu? Não! É porque pressão é força sobre área. É importante a gente saber disso, que às vezes a gente acha que a pessoa é sobre-humana, mas não. Ela só sabe um pouquinho mais de algum segredinho que nós não entendemos. Beleza? Galerinha, se eu mantiver força e área constantes, o que tu conclui disso? A pressão é constante. Tá vendo esse êmbolo? A área dele é o quê? Igual. É que assim, às vezes a galera não entende. Eu vou repetir a história toda para tu entender. Quando força é constante e área é constante, a pressão... E esta área daqui para cá é o quê? Constante. Óbvio, eu tô falando sobre isso, né? É isso aí. Agora olha só, esta força, que força atua neste êmbolo? É o peso. É o peso do êmbolo e o peso do pezinho que eu botei ali. Tudo bem? Certo? Já que a força atuando nisso aqui é constante e a área é constante, esta estrutura obriga que a pressão aqui dentro seja... Quer dizer que eu vou instalar barômetro? Não, porque a pressão fui eu que escolhi pelo peso que eu botei ali. Eu vou instalar um termômetro e pela altura do êmbolo eu posso prever qual é o volume. Concorda comigo? E se eu esquentar? As moléculas ficam mais agoniadas, batem com mais força, o êmbolo sobe aliviando a pressão. E se eu diminuir a temperatura? Ah, tá, o peso desce, pressuriza de novo, mantendo a pressão. Isso foi uma revolução técnica incrível, descobrir válvulas controladoras de pressão, que são êmbolos móveis com pezinho em cima. Bem simples a ideia, né? Show de bola. Vamos ao laboratório. Vamos ao laboratório. Não mexam em nada, por favor. Vou fazer uma tabela do volume com a temperatura. Quero ver quem adivinha. Quando era 200 Kelvin, deixa eu ver, o volume era 25 litros. Fogo, aumentei a temperatura até 400 Kelvin. Ah, não acredito. 600 Kelvin. Deus é matemático. Aí o seguinte, ó, o cara vai fazer o gráfico da temperatura pelo volume. E vai ficar como esse gráfico? Constante. Nós vimos pela aula passada que tinha esse mesmo comportamento, só que era V por I, né? Era um comportamento de primeiro grau, não era, gente? Então tu vê, ó, cara, as físicas elas são diferentes, mas a matemática é toda a mesma o tempo inteiro, né? Por isso que às vezes o cara tá com uma deficiência assim, em matemática, fica com dificuldade na física toda, porque toda a física é baseada em matemática. Agora olha só. Já que tu viu a fórmula que controlava o fenômeno anterior, e eles são muito semelhantes, fala pra mim a fórmula da segunda lei de Charles, por favor. T1 sobre... Isso, vamos lá? Vamos lá? T1 Pode ser T1 sobre V1. Adorei, parabéns. Só para ficar mais parecida com a outra, eu vou botar o T embaixo, vocês deixam? Isso é verdade, tá, galera? Só que se eu inverto a esquerda, eu posso inverter a direita. E se eu quisesse fazer um terceiro cálculo, eu poderia? Porque esta relação é constante. Mas para que esta relação exista, a pressão tem que ser constante, a mesma. Alguém poderia se arriscar a enunciar a segunda lei de Charles? Quando a pressão é constante? Lindo. Quando a pressão é constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Parabéns. Temperatura em Kelvin. Temperatura em Kelvin. Bonito. Bem parecido, hein, galera? Tranquilo? Primeira lei de Charles. Segunda lei de Charles. Ou ainda, lei de Charles e Gay-Lussac. É o nome do cara. O nome do cara é esse. Não magoa. Então, ó. Lá era Charles. Aqui a gente fala em Charles e Gay-Lussac. Ô, professor, eu vou precisar decorar o nome do cara. Vai dizer, não. Eu comento isso, na verdade, porque o nome do cara é divertido, né? E outra, volta e meia não falam do gay, coitado. Falam do Charles e do Charles. É primeira e segunda lei de Charles. Pô, sacanagem, né?
Essa aqui o cara brincou junto. Bem juntinho com o amigo. Não. Ah, legal, ó. Olha só que bacana a pergunta. Professor, por que o volume está em litro? Eu gosto de usar litro porque litro é uma unidade do nosso dia a dia. Porque imagina se eu usasse galões, que é a unidade, né, dos americanos para medir volume, né? Certo? Isso ia ser mais uma coisa para te perturbar durante a questão. Aí eu quis usar uma unidade do teu dia a dia. No laboratório nós provavelmente usaríamos metros cúbicos, que é o sistema internacional, certo? Mas aí também o número ficaria feio, ficaria 0,025 metros cúbicos. Então eu botei uma unidade do dia a dia. Até porque a unidade que é perigosa nesse estudo a unidade que mete medo é temperatura, porque tem que ser a outra tu escolhe. Só não pode de um lado da conta botar litro e do outro botar metro cúbico, né? Certo? Isso também não pode, tem que tomar cuidado com isso. Bom, galerinha, já que estudamos pressão constante e volume constante, falta estudar o quê? Claro, aí quem fez esse estudo foi Boyle e Marriott. Só nome massa, né? Marriott. Então essa lei é chamada de lei de Boyle e Marriott, mas tu não precisa te preocupar com o nome, o importante é conhecer o que vai acontecer agora aqui. Eu vou precisar da tua intuição. Eu vou precisar da tua intuição porque agora aqui é difícil às vezes fazer o aluno entender o que está pegando. Primeiro, já que eu vou manter a temperatura constante, que equipamentos eu preciso monitorando o meu gás? Barômetro, medidor de pressão, termômetro, medidor de temperatura. Temperatura é constante, não precisa? Podemos medir o volume, né, da estrutura aqui, poderemos medir o volume de gás disponível. Para isso acontecer, então eu devo ter um êmbolo móvel também, né? Para esse êmbolo poder se mexer variando o volume. Senão o volume vai ficar constante. Concorda comigo? Tu vê, o equipamento que eu vou precisar para fazer esse estudo é mais complexo. Por isso que foi o último estudo a ser feito, porque até desenvolver esse equipamento para poder fazer esse estudo demorou. Outra coisa importante de perceber que podem te questionar: por que desde o começo eu não estou deixando variar V, P e T tudo ao mesmo tempo? Eu vou ficar perdido? Como é que eu vou saber o quanto a temperatura influenciou e o quanto a pressão influenciou? Aí o cientista vai lá, fixa uma variável e estuda duas de cada vez. Fica mais prático, concorda comigo? Isso na vida de vocês é assim também. Se tu vê que a técnica de estudo não está mudando, não está funcionando, não adianta mudar tudo, né? Mudar o horário, mudar os programas que tu vê, mudar os teus amigos, mudar tudo. Não, vou mudar de colégio também para garantir. Não, primeiro assim, ó, vou mudar o horário, de repente é o horário que não está me fazendo bem, né? Ou então, poxa, acho que aquele amigo está me afastando um pouco do estudo, vou evitar um pouco ele só por causa disso. Tu muda uma coisa de cada vez e vai regulando a tua vida, né? Senão tu nunca te acha. Tudo bem? Faz sentido? Então vem cá, vou medir a pressão e vou medir a temperatura. E agora eu preciso da tua intuição. Ô, cavalo. Valeu. Galerinha, se eu boto esse êmbolo lá embaixo, deixando um volume bem pequeno, tipo 2 litros, tu acha que a pressão fica grande ou pequena? Imagina, quer ver? Eu vou te responder. Imagina aquela parede vindo para cima da gente. E a parede vindo para cima da gente. E vindo para cima da gente. Nós vamos ficar numa tranquilidade aqui, né? Vai ficar tranquilo. A pressão vai ficar leve, né? Na hora que os nossos corpos estiverem espremidos e o sangue começar a escorrer, aí tu vai perceber, né? Que quanto menor o volume, maior a pressão. Tudo bem para vocês? Então 2 litros apenas, o êmbolo lá embaixo, eu meço a pressão, sei lá, 100 atmosferas. Agora eu vou pegar o êmbolo e vou dobrar a altura dele, passando o volume para 4 litros. Que bonito! Vou triplicar o volume, 6 litros, 25 atmosferas. Eu posso dizer que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Até agora era diretamente, mas essa é inversamente proporcional. Vou fazer um esboço bem tranquilinho aqui da pressão pelo volume. Pressão em atmosferas e volume em litros, só para ficar familiar. Quando era 2, era 100. Está aqui o ponto. Quando este cara dobrou e foi para 4, esse cara caiu pela metade. Concordas comigo?
Se o cara bota 2 pontos, ele pode fazer uma reta, estaria errado. Se vai para 6, tudo bem para vocês? Cai pela metade de novo, não é isso? Tá claro já que não é uma reta. Matematicamente falando, chama-se hipérbole equilátera. O nome técnico desta curva, matematicamente falando, é hipérbole equilátera. Mas aqui tu pode chamar de isoterma. Isoterma. Por que o nome dela é isoterma? Porque representa uma transformação isotérmica. Isotérmica é a transformação. Isoterma é o nome do gráfico da transformação. Tudo bem, galerinha? Cuidado, hein? Não é uma reta decrescente, é uma isoterma. Já que vocês têm a colinha das outras transformações, e vocês sabem que pressão e volume para a temperatura constante são inversamente proporcionais. Fala, qual é a lei de Boyle e Marriott? P1, legal, pode ser primeiro em português. Quando a temperatura? Inversamente proporcionais. Português é isso, e matematicamente agora? Antes era divisão, porque eram grandezas diretamente proporcionais. Agora eu estou multiplicando, porque se x vezes y dá 100, se o x aumenta, o y tem que diminuir para continuar dando 100. Concorda comigo? Então é assim que a gente representa grandezas inversamente proporcionais. Só que, na vida, será que o mais comum é um gás manter uma das 3 coisas constante e variar outras 2? A natureza não tem disso, né, cara? A natureza, a coisa pode variar de qualquer maneira. Ou seja, embora nós tenhamos feito os estudos separadamente, agora nós precisamos de uma lei, né, geral para os gases. Uma lei que consiga prever todos esses acontecimentos de uma única forma. E na verdade a gente só vai ter que pegar essas 3 fórmulas que nós criamos e juntar numa só, o famoso... Otávio, olha só, ali na terceira, como é que tá 6, não seria 8? Deixa eu ver. Daqui pra cá foi vezes 2, né? Aí daqui pra cá foi V dividido por 2. Concorda comigo? Certo? O amigo tem toda a razão, ó. Daqui pra cá foi quanto? Vezes 3. Aí daqui pra cá a galera falou 25, eu aceitei, mas era pra ser 33,333. Como eu defini o volume, a galera tinha que definir a pressão, né? Se eu não quiser usar o 3,33, pode deixar a galera magoada, viu, né? Aí eu posso fazer assim, ó, 8. Se eu botar 8, daqui pra cá dividiu multiplicou por 4. Então daqui pra cá vai dividir, o amigo tem razão. Olha que bacana, né? Eu, no afã da aula, não percebi. Ele, mais criterioso, fez o raciocínio e viu, não. Para poder ser inversamente proporcional, ou aqui é 8, ou aqui é 33,3. Salvou a pátria, meu querido. Então, ó, 8 ali, ó. Certo? Até ir um pouquinho mais pra frente a curva. Sabe pra gente deixar bonitinho, ó? Ficou até mais curvo ainda, ó. Interessante. Isoterma é o nome dela. Valeu, garoto. Tô orgulhoso. Pessoal, vai, intuitivamente, pega essa fórmula, junta com essa, mistura com essa. Vamos ver. P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Eu lembro que o meu professor chamava essa fórmula de PVT Povotó. E eu não sei porque isso até hoje está impregnado no meu cérebro. Então assim, ó, o aluno vai fazer vestibular. Apareceu no enunciado: um gás tem volume, PVT Povotó. Um gás tem pressão, PVT Povotó. A temperatura de um gás, PVT Povotó. Cara, é a fórmula sagrada das transformações gasosas. Eu digo para tu puxar o PVT Povotó de cara quando falar em gases, porque são 2 equações que tu vai usar na hora de gases. Ou é o PVT Povotó, que é o sagrado. E cuidado, ó, a principal dica do PVT Povotó é a seguinte: o aluno, ele vai lá e lê, né? A pressão do gás era 100 atmosferas. O volume era 3 litros. A temperatura 400 Kelvin. A nova pressão foi para 400. O novo volume é 18. E calcule a nova temperatura. O que é comum? O aluno já sai multiplicando, já sai fazendo cruz credo, e aí dá números absurdos. E o cara que faz esse tipo de questão, ele faz pensando assim: pô, tomara que eles percebam que dá para tirar 2 zeros com 2 zeros.
Tomara que eles percebam que dá para dividir por 3 aqui e dá para dividir por 3 aqui, fica 6. Certo? Aí ficou, ó, t vezes 1, t. A conta que eu vou fazer, 4 vezes 4, 16. Certo? 16 vezes 6, 96 com 2 zeros. Acabou. E se o cara tá nervoso, ele faz uma conta gigante, dá uma divisão nojenta no final e ele ainda pode errar, só porque não simplificou. Então qual é o grande segredo na hora de usar o PVD Bovotó? Simplificar antes de sair multiplicando. O cara que faz a questão projeta para o cara se arrombar se ele multiplicar e para ele ser feliz se ele simplificar. Certo? É isso, porque o cara que não treinou no vestibular, ele sai fazendo conta, ele não para pensar. E é isso que eles querem fazer, querem que o cara que não parou para pensar se perca no tempo e o cara que sabe pensar termine em poucos minutos. Beleza? Outro segredo, a temperatura tem que ser sempre, eles vão colocar em Celsius, eles não vão colocar em Kelvin, eles vão querer que tu erre a temperatura, por favor. Agora olha só, para finalizar, se eu estou te dizendo que P vezes V sobre T antes é igual a P vezes V sobre T depois, eu estou alegando que P vezes V sobre T é uma para aquele gás que tu está trabalhando. Por isso que pode fazer P vezes V sobre T antes igualar P vezes V sobre T depois. Aí os caras começaram a se perguntar, se P vezes V sobre T dá um valor constante, essa constante deve depender de alguma coisa. E de fato eles percebiam que de uma experiência para outra a constante mudava de valor, mas continuava sempre o mesmo valor para aquele gás. Aí eles começaram a perceber que quando trabalhavam com o dobro de gás, a constante dava o dobro. Quando trabalhavam com 3 vezes mais moléculas de gás, a constante dava o triplo da primeira. Aí eles perceberam que P vezes V sobre T é diretamente proporcional, a gente usa um alfa assim para dizer que são grandezas diretamente proporcional, ao número de moléculas de gás que nós estávamos usando. Mas como é que a gente conta a molécula, meu Deus? Quem foi o cara que inventou a maneira de medir moléculas? Número de Avogadro. É usando o número de Avogadro que a gente conta o número de molécula, não é? E aí na química a gente diz que o número de mols é a massa da substância dividido pelo mol. Esse é o número de mols, não é isso? Onde o mol é a massa molecular, né? Tipo H2O, 18 gramas por mol, lembra, né? H2SO4, ele está sulfúrico, né? Que é 98, né? O cara faz tantas vezes que o cara acaba decorando já, né? Mas tu sabe fazer essa parte da química, né? Busca lá uma tabelinha que o enxofre é 32, que o oxigênio é 16, substitui, faz a continha. Agora olha só, já que P vezes V sobre T é diretamente proporcional ao... Se eu dobro o número de mols, dobra o valor da constante. Aí os caras se perguntaram, poxa, se P vezes V sobre T é diretamente proporcional ao número de mols, se eu dividir P vezes V sobre T pelo número de mols, isso vai dar uma constante eterna para sempre, para qualquer gás, em qualquer condição. Cara, isso aqui é mais ou menos como a assinatura de Deus nos gases. Tu pega gás de qualquer tipo, pode ser o teu pum. Tu mede a pressão do teu pum, o volume do pum, a temperatura do pum, o número de mols do pum, faz a conta e vai dar 0,082. E tu pega outro gás, gás da câmara de gás dos nazistas, faz a conta, 0,082. Tu pega ar atmosférico, faz a conta, dá 0,082. Pô, isso aqui é uma constante, não é qualquer constante, é uma constante universal dos gases. Eu vou chamar essa constante de R. P vezes V sobre T sobre N é igual a... Está dividido, passa PV igual a N RT. A equação de Clapeyron. É daí que vem ela. Da descoberta de que P vezes V sobre T é diretamente proporcional ao número de mols. Como é que vocês conhecem essa fórmula mesmo? Ninguém lembra o nomezinho dela? Oh, professor viado não rejeita tarado. Eu achei graça. A
cara sério, com aquela voz grave, porque ele chegou, puta velha não rejeita tarado. Na hora que ele fala aquilo, bicho, era um cara sério. Acabou com a aula, o cara não conseguiu dar mais aula. Então ela é conhecida inclusive pelo pai de vocês, pelos pais de vocês, como puta velha. Puta velha não rejeita tarado. Aí os alunos maliciosos chamaram de professor. Muito mal. Agora o mais legal foram os alunos eles sempre se superam. Tu lembra daquele padreco que se amarrou num monte de balão de hélio e vazou a periferia? O cara fez aquilo num dia. No outro dia eu entro para dar estudo dos gases. Um aluno, professor, tu conhece essa? Padre voador não retorna à Terra. Genial! Padre voador, e é gases, é estudo dos gases. O cara se amarrou em balão de hélio. Ele não sabia usar o GPS, coitado, e aí foi embora. E aí no outro dia o cara, padre voador não retorna à Terra. Matou a pau, né? Não dá para esquecer dessas formas. Tiviti, Bobotó, padre voador, são as duas formas que nós vamos usar para matar gases. Essa constante pode mudar dependendo das unidades. Para litros, a gente vai obter 0,082. Mas se a gente for usar o sistema internacional, o valor do R vai ser 8,3. Mas na próxima aula a gente fala disso com mais calma. Valeu, galerinha. Bom final de semana.